Olá, você é capaz de me apontar agora quais são as semelhanças e as diferenças existentes entre a tentativa e a desistência voluntária? E ainda, em que momento, dentro do iter criminis, se encontra o arrependimento eficaz? Eu irei apresentar estes e outros pontos relevantes dentro desta temática, que são as etapas da realização do delito. Um assunto extremamente importante dentro do estudo do direito penal e que nós iremos abordar agora utilizando uma metodologia ativa de estudo, para ajudá-lo não só a compreender, mas principalmente a memorizar estes e outros pontos importantes. Vem comigo! E a questão que eu selecionei para você hoje foi aplicada em uma prova da magistratura há poucos dias, tendo como a banca responsável a Fundação Getúlio Vargas, que é uma banca muito conceituada e inclusive responsável pela elaboração das provas do exame de ordem. Veja que interessante, sobre os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, é correto afirmar que, letra A não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente é compatível com a desistência voluntária. O que você me diz? A afirmação está certa ou errada? Para respondermos esta indagação, devemos lembrar que o iter criminis, ou caminho do crime, também denominado etapas da realização do delito, possui duas fases principais. Falamos da fase interna e da fase externa. A fase interna, ela está ainda no elemento anímico do agente, onde nós encontramos a cogitação, a idealização, a planificação, lembrando que a fase interna não é punível, porque com base no princípio da ofensividade ou lesividade, nós não podemos punir apenas um pensamento. Claro, nós podemos em algumas situações punir a manifestação de um pensamento que seja um pensamento lesivo, como ocorre com o nazismo, por exemplo, a apologia ao nazismo. É a manifestação de um pensamento, mas apenas o pensamento, ainda que esteja então na esfera subjetiva do agente, não é punível. E nós temos na sequência a fase externa, ocorre então a exteriorização deste pensamento. Eu tenho sempre com base na estrutura da ação finalista, uma ideia então que surge na esfera subjetiva e depois se exterioriza. É aquela ideia apresentada da conduta como uma objetivação da subjetividade humana. Primeiro a esfera subjetiva que vai depois se exteriorizar. Lembrando que sempre nesta ideia finalista, a conduta é um comportamento voluntário dirigido a um fim, necessariamente elemento objetivo e elemento subjetivo. Nesta fase externa, encontramos então a preparação, execução e a consumação. A consumação é justamente a finalização do iter criminis, quando nós temos a plena realização do tipo penal, preparação, execução e consumação. Como nós vimos agora há pouco, a fase interna não é punível, e daí vem a pergunta, a fase externa é punível? E muitos alunos, de forma precipitada, respondem, sim, a fase externa é punível. Cuidado agora, porque dentro da fase externa, a punição só é possível a partir do início da execução. Ou seja, ainda que tenhamos a fase externa, aqui na preparação, não cabe a intervenção punitiva do Estado, a não ser que neste momento de preparação já reste configurado outro tipo penal. Mas a punição, a intervenção punitiva do Estado só ocorre a partir do início da execução. E por isso, estudar o iter criminis tem grande relevância prática para o direito penal. Seguindo, quando nós falamos então agora especificamente da fase externa, vocês já viram que a fase interna, de certa forma, ela é irrelevante para o direito penal por si só, claro. Depois é avaliada quando ocorre essa exteriorização, daí sim, mas dentro da fase externa nós temos essa divisão, atos preparatórios e atos executórios. A intervenção punitiva do Estado justamente ocorre neste intervalo aqui. E a consumação justamente ela encerra, ela completa o iter criminis, o caminho do crime. Quando falamos então especificamente desta fase, da execução, nós encontramos a desistência voluntária e a tentativa. Desistência voluntária, o próprio nome diz voluntariedade, nós encontramos um momento em que o agente inicia a execução, mas ele volta atrás, ele tem oferecido a chamada ponte de ouro, ele inicia a execução, mas tendo ele mudado de ideia, por qualquer motivo, enfim, se ele volta atrás, se ele interrompe o processo de execução, teremos configurada a desistência voluntária. E na tentativa, existe uma semelhança, porque também
ele inicia a execução, então está ainda nesse estágio, inicia a execução, não chega até a consumação, mas note bem que, conforme a redação do Código Penal, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, na hipótese da tentativa, o agente ele é interrompido. Na desistência voluntária, é ele que interrompe. Na tentativa, ele é interrompido, porque se dependesse da sua vontade, o resultado efetivamente ocorreria. E aqui nós conseguimos encontrar uma semelhança, que é justamente o momento, a localização, onde nós temos a desistência voluntária, após o início da execução e antes da consumação, é a semelhança, um elemento objetivo, e a diferença é justamente o elemento subjetivo, o dolo do agente. Lembrando mais uma vez que na desistência voluntária o agente interrompe, enquanto que na tentativa ele é interrompido. Voltando à questão, nós verificamos então que a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente não é compatível com a desistência voluntária, porque a desistência é voluntária, se depender da vontade dele, né? Justamente em razão da vontade dele, é que nós temos a interrupção definitiva desse processo de execução. A afirmação está incorreta e veja como é muito importante você visualizar agora com clareza o iter criminis e todas as suas fases. Mas vamos prosseguir agora apresentando para vocês outros elementos importantes dentro dessa temática. Letra B. O reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do iter criminis. Veja que interessante, a banca em um primeiro momento vai trabalhar com o elemento subjetivo, nós vimos que ele é importante, e agora a banca questiona a respeito do elemento objetivo, do iter criminis. E nós verificamos pela própria explicação feita agora há pouco, que sim, é importante analisarmos o iter criminis porque precisamos verificar se o agente já deu início à execução. Se nós não temos ainda o início da execução, se ele ainda está na fase dos atos preparatórios, eu não posso falar da desistência voluntária, tampouco da tentativa. Por isso que realmente analisar o iter criminis é muito importante para compreendermos, para verificarmos se estamos diante de uma situação de desistência voluntária ou de tentativa. Letra C. As circunstâncias inerentes à vontade do agente são irrelevantes para a configuração da desistência voluntária. Mais uma vez, a banca insiste nesse ponto porque é muito importante para você que estuda o direito penal compreender a necessidade que nós temos de avaliar sempre elementos objetivos, mas também elementos subjetivos. E isso ocorre, lembrando mais uma vez, por força da estrutura de ação finalista que é adotada pelo Código Penal. Não ignoramos a existência de teorias pós-finalistas, mas como elas ainda não são adotadas pelo Código Penal, elas também não serão trabalhadas via de regra pelas bancas em suas questões. Nós ainda temos uma teoria de base, que é a teoria finalista. A afirmação está certa ou errada? A afirmação, como você já viu, decorre já das próprias explicações anteriores, a afirmação está incorreta, porque quando nós falamos que, olha, circunstâncias inerentes à vontade do agente, nós avaliamos justamente a própria voluntariedade da desistência. Este é um elemento que justamente diferencia a desistência voluntária da tentativa. Eu não posso avaliar só o aspecto objetivo. É essencial, além do aspecto objetivo, fecharmos a questão, principalmente agora para o direito penal, com um elemento subjetivo. Isso por força do princípio da culpabilidade. Nós sempre precisamos avaliar a existência de um liame, de uma ligação subjetiva entre o agente e o fato. Então aqui a afirmação está incorreta porque lembramos mais uma vez que na desistência voluntária ele desiste. Claro que aqui para você lembrar depois, repita várias vezes este vídeo, ele desiste, ele é ele que interrompe a conduta, enquanto que na tentativa ele é interrompido. Lembre-se que por circunstâncias alheias à vontade do agente é que a consumação não ocorre. Então aqui fica mais uma vez evidente a importância do elemento subjetivo. Preste muita atenção nesses pontos que nós estamos destacando para vocês aqui de forma bem didática com esse quadro. Na sequência, então, voltamos agora aqui para as alternativas. Letra D. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. Olha que interessante, a banca agora trabalha além do arrependimento eficaz com a desistência voluntária. Coloca, então, esses dois institutos. E é claro que nós não podemos confundi-los, mas também, como eu sempre procuro destacar aos alunos,
Avalie quais são as semelhanças, avalie quais são as diferenças, memorize esses pontos. Se você visualiza, tem uma imagem mental do iter criminis, isso fica muito mais fácil, porque aqui a afirmação ela está certa ou errada. Quando nós falamos aqui, voltando ao iter criminis, verificamos a tentativa e a desistência voluntária, aqui vem a pergunta, onde se encontra o arrependimento eficaz? Nós devemos destacar que quando falamos do arrependimento, existem duas modalidades no direito penal. Falamos do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Muita atenção agora, porque pelo nome ser arrependimento nesses dois institutos, o nome ser o mesmo, alguns alunos confundem, mas com esta imagem fica bem claro que o arrependimento é eficaz, porque com eficácia ele consegue afastar a consumação. Eu tenho uma semelhança com a desistência voluntária, com a tentativa, porque eu também tenho o início da execução, mas o agente, tendo completado o processo de execução e nada mais precisando fazer para que a consumação ocorra, sendo ela só uma questão de tempo, ele com eficácia se arrepende e afasta a superveniência do resultado. Por isso que eu coloco aqui o arrependimento eficaz ainda pouco adiante da desistência voluntária. Então, lembre-se que é antes da consumação, por isso justamente o nome arrependimento eficaz, porque com eficácia o agente consegue afastar o resultado, a superveniência da consumação. Falamos consumação e alguns alunos também devem lembrar que às vezes até falam em resultado, mas alguns crimes não exigem resultado para a consumação. Então, é melhor falar consumação, incluindo crimes aí que exigem resultado ou não. Este é o arrependimento eficaz. E o arrependimento posterior é justamente posterior, porque ele é após a consumação, já tendo ocorrido a consumação, a plena realização do tipo penal em seus elementos objetivos e subjetivos, o agente depois, em alguns crimes, tem a possibilidade do arrependimento posterior. E via de regra isso ocorre nos crimes patrimoniais, quando o agente repara o dano, restitui a coisa. Nós temos aqui elementos importantes dentro do arrependimento posterior. Mas avaliando bem essa imagem, fique bem claro para você que é arrependimento eficaz, porque com eficácia é afastada a consumação, ou seja, não ocorre a consumação, mesmo ele já tendo realizado todo o processo de execução, não ocorre a consumação, e falamos arrependimento posterior quando justamente ele é posterior à consumação. Já ocorreu a consumação e o agente depois vai minimizar os seus efeitos ou eventualmente, no caso aí da devolução da coisa, vai reparar o dano, vai devolver, vai afastar a lesão ao bem jurídico. Mas lembre-se que o arrependimento posterior possui restrições. Ele não é possível em um crime contra a integridade física. Não é possível, então, dependendo do bem jurídico que foi lesado. Não é uma regra. Então, fique aqui atento a estas figuras. Feita também essa breve análise, voltamos à questão. A afirmação está correta, porque tanto no arrependimento eficaz como na desistência voluntária, nós não temos a consumação. Ambos os institutos se encontram antes da consumação. É importante que você, então, revise com cuidado, tenha essa visão, essa imagem mental de todo o processo da execução. E aproveitando aqui, revisando com vocês, mais uma vez, vamos avaliar a alternativa E, que apesar de sabermos que ela é incorreta, vamos avaliar esses pontos aqui. O reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do elemento subjetivo. Mais uma vez, a banca insistindo nessa questão do elemento subjetivo. E a afirmação está incorreta porque justamente a voluntariedade é o requisito subjetivo da desistência voluntária. A afirmação está incorreta. Eu espero que tenha ficado claro para você a importância da análise tanto do elemento objetivo como do elemento subjetivo. Principalmente porque nós utilizamos como teoria de base o finalismo, que estrutura, que define a conduta desta forma. Aproveite para maratonar os nossos conteúdos que estão aqui para ajudá-lo e também a conhecer o meu site, onde nós temos cursos e outros materiais de apoio. Espero que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o meu trabalho e para que ele ajude o maior número de pessoas. E lembre-se sempre que o interesse é o maior educador. Um abraço e até a próxima videoaula.